E na semana passada eu fiz um resuminho para deixar lá no grupo. Tentei ser mais breve possível, mas sempre que a gente fala de ofertas educacionais e ofertas formativas, sempre tem muita informação e gera muita dúvida dos médicos no território, né? Então, eu vou fazer assim um resumo para trás do que foi até dezembro e o que a gente tem novo e compartilhar algumas orientações com vocês para vocês poderem estar sanando as dúvidas dos supervisionados de vocês. Então, assim, quando a gente fala de ofertas formativas que o Ministério da Saúde faz em parceria com o MEC, né, que a gente entende como supervisão acadêmica também, quais são as trilhas que estão vigentes? Está vigente a especialização em saúde da família, né, voltada para os profissionais dos DCEIs, a especialização em medicina de família e comunidade. Há uma proposta ainda em elaboração para uma especialização em preceptoria, que é já para digamos assim, para médicos que já passaram pela fase do mestrado, né, já passaram dessas especializações, então há uma proposta mais para frente para essa especialização de preceptoria. Mestrado, que a gente está com oferta, e doutorado futuramente, e os cursos de aperfeiçoamento e extensão, que às vezes eu falo assim, curso de aperfeiçoamento e extensão, eu abro parênteses para a gente falar dos cursos de curta duração, que é assim que os médicos na ponta se referem para saber do que a gente está falando. Então, primeiramente, falando do que foi, né? Até dezembro, todo mundo estava sem especialização, com exceção do pessoal da saúde indígena, que já estava com uma turma em andamento da especialização de saúde indígena, né? Então, eles estavam só com a especialização. Quem não estava nessa especialização estava fazendo o quê? Os cursos de curta duração. Então, aí em dezembro foi lançado, né, todos os informes em relação à oferta de especialização de medicina de família e comunidade. E quem é que deveria fazer essa especialização? Todos os médicos a partir do 28º ciclo, né? Então, todos esses devem estar matriculados e agora eu acho que a gente conseguiu matricular todos, tá? Isso eu não estou falando de problemas de acesso, acho que a gente já até passou dessa fase aí com a Fiocruz. Mas a gente deve ter concluído todas as matrículas conforme a Fiocruz tem me informado. Então, para quem está chegando como supervisor novo, quem faz a especialização é todos os médicos a partir do 28º. Acho que isso já está, né, bem claro. E é importante falar porque às vezes eu recebo demanda assim, olha, ele não recebeu o e-mail, mas é porque talvez ele não iria receber o e-mail para fazer a matrícula, né? Então, todos que passarem também pelas novas recontratações vão receber essa oferta de especialização em medicina de família e comunidade. Recentemente, a gente teve umas matrículas assim de formas bem rápida, deram pouco prazo para os médicos que já chegaram do MAV agora no final de maio e iniciaram suas atividades em junho, né? Foram as últimas matrículas que foram concluídas. O pessoal que está em recontratação, que houve agora, foram 5 profissionais no estado, eles vão estar com a oferta de cursos de curta duração. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Por quê? Eles eram, por exemplo, 16º ciclo e agora eles estão 37º. Então, quando eu falo assim, olha, todo mundo a partir do 28º, é porque eu já entendi que aquele de recontratação deixou de ser 16 e passa a ser 37. Esses do 37, eles ainda não estão matriculados, tá? E aí a gente tem que esperar essa oferta educacional de novas matrículas para incluir eles lá na Fiocruz, tá? À medida que eu vou recebendo essas orientações dessas matrículas novas, eu compartilho com vocês. Tá? Então, primeiramente, né, a gente tem esclarecido quem é que vai estar na especialização de medicina e família e comunidade. E também tinha uma dúvida daqueles alunos que anteriormente também foi ofertado uma especialização em saúde da família, né? Tem que fazer especialização porque a gente está falando de carga horária diferente, outra titulação. Então, isso também eu acho que é um rumor que já foi assim organizado no território, deu bastante confusão, né, no início do ano, mas são profissionais que, se fizeram, vão estar matriculados e devem fazer a saúde da família, medicina de família e comunidade.
Ah, mas quem já tem residência, quem já tem título? Então, esse médico, ele já está um passinho mais para frente, né? Ele vai estar fazendo mestrado, tá? É obrigado fazer o mestrado? Não, não é obrigado fazer o mestrado, né? A gente tem o quê? A gente tem uma previsão, assim, inclusive de carreira, digamos, de progressão aí, de estudo acadêmico, que quando você termina a especialização, você, né, faz o mestrado. Mas o mestrado, a gente ainda está em análise, né, está em andamento o edital, né, é a Unir, né, professora, né, esqueci o nome da instituição que promove também, que é o mestrado profissionalizante. É o Prof. Saúde, junto com através da Abrasco. Abrasco, isso. A Abrasco, na verdade, é a Escola Nacional de Saúde Pública, que tem ancorado na Abrasco e que tem várias instituições no país que são instituições parceiras no desenvolvimento do mestrado. Aqui em Rondônia, é a Unir quem oferece o curso. Eu acho que agora a gente está em análise de documentos, entrevista, prova, e a previsão para iniciar o mestrado é em agosto. Né? Então, assim, a gente não recebeu uma ideia de quantos médicos aqui de Rondônia tem, médicos do programa, né? Porque o edital também proporcionava para outros profissionais se inscreverem. Eu não sei, assim, de fato, quantos médicos do nosso programa se inscreveram, né? Depois a gente provavelmente vai ter essa informação para compartilhar com vocês, porque a gente vai ter que organizar a carga horária dele nos dias de aula, né? Então, quando a gente tiver os aprovados do mestrado, a gente vai conversando, né, e fazendo as orientações aos gestores e aos médicos para ele conseguir fazer o mestrado dele, né? Porque ele é presencial em um período, né? E aí a gente vai conversando. Mas então, assim, de mestrado, né? Aguardar o final da análise do edital até o início das aulas. Então, a gente tem hoje um divisor de médicos fazendo duas ofertas educacionais, né? Quem está na especialização vai ficar fazendo só a especialização, não precisa se preocupar em fazer mais os cursos de curta duração, tá? Gerou algumas dúvidas também nesse sentido, mas quem está na especialização faz só a especialização. A mesma orientação é para quem também está nos de 6 fazendo especialização de saúde indígena, vai fazer só a especialização de saúde indígena. E quem não está fazendo a especialização vai fazer os cursos de aperfeiçoamento e extensão, que são aqueles de 30 horas no mês, né? A partir de abril, houve uma mudança nas trilhas formativas. Os médicos receberam um comunicado, eu acho que eu também compartilhei com vocês no grupo, mas se vocês falarem que não lembram, eu posso estar enviando no grupo lá novamente, ou no particular de cada um, onde houve uma mudança das instituições parceiras, né? E também o que aconteceu? Quando chegou o final de março, já não havia mais oferta educacional, os médicos já tinham sanado todos os assuntos, todas as temáticas, e não tinha mais oferta. Então, foi feita uma novas trilhas formativas para que os médicos pudessem, né, dentro desse período aí, estar fazendo as suas escolhas. Né? Lá no documento eu coloquei quais são as 5 trilhas que estão agora disponíveis. Algumas têm até 120 horas, né? Por exemplo, na trilha 5, que fala sobre saúde da criança e adolescente, são 120 horas. Então, se a gente for considerar só essa trilha, ele tem estudo para 4 meses, o médico, né? Então, os médicos que não estão na especialização, né, fora daquele ciclo, ou os renovados que ainda estão sem matrícula, eles vão fazer esses cursinhos de curta duração, certo? Está havendo uma problemática aqui. Oi. Eu tinha ficado em dúvida em relação a essa questão da trilha. Essas trilhas são para quem não estão fazendo especialização. Está cortando o seu áudio. Ou é a minha internet, será? Oi. Tá ouvindo bem agora? Pode falar, Paula. Agora sim, Paula. As trilhas são somente para quem não está fazendo especialização, então. Exatamente. Exatamente. Eu fiquei confusa. Tá bom. Obrigada. É isso. Aí, assim, porque os meus estavam fazendo a especialização e a trilha.
Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. O comunicado que falou dessas trilhas deixou muita gente confusa e eu não me coloco fora das dúvidas do médico, porque tem horas que o comunicado deixa entender que você deve fazer a especialização e complementar como curso de aperfeiçoamento, porque eles chamam de oferta educacional e os cursos de aperfeiçoamento, eles são uma forma, mas você também tem a especialização. Então, a partir do momento que você faz a especialização, você está seguindo uma das ofertas educacionais, não das trilhas. Então, assim, para a gente gravar, quando a gente fala de trilha, a gente está falando de cursos de aperfeiçoamento que é igual os de curta duração. Eu acho que a gente explicando assim, talvez para o profissional na ponta, eles consigam entender melhor. O que está acontecendo? Os cursos que estavam na outra trilha, pelo menos eu entendi da demanda que eu recebi até o momento. Alguns médicos não estão conseguindo tirar o certificado na hora que termina o curso. Só que não chegou para mim esse problema sendo dessas 5 novas trilhas, e sim do portal antigo da UnaSUS. O que eu vou orientar vocês? Se isso estiver acontecendo, porque qual era a orientação? Quando o médico terminasse esse curso durante o mês de 30 horas, ele gerava o certificado na plataforma que ele estava fazendo o estudo e mandava esse certificado lá para o e-mail do eixo formação, para dizer, ok, eu cumpri com a minha parte da oferta educacional enquanto programa. Mas me parece que os últimos cursos, os médicos não estão conseguindo gerar esse certificado. Então, qual é a orientação que eu tenho no momento? O aluno deve mandar um e-mail para essa plataforma que ele está fazendo o curso, falando que não está conseguindo emitir o certificado, e também mandar para o eixo formação. Vou compartilhar esse e-mail no grupo de vocês, do eixo formação, onde ele vai falar, olha, eu estou fazendo os cursos, mas não estou conseguindo obter o certificado. O que a gente ficou sabendo também da coordenação é que o programa consegue extrair relatório de todos os médicos que estão fazendo os cursos de curta duração, mas que eles pediam também certificado. A minha preocupação só em a gente não ter certificado agora é de alguma forma, talvez eles terem um prejuízo, como, por exemplo, cortar a Bolsa Formação, porque ele não está fazendo a parte pedagógica. Então, eu acho melhor a gente enviar um e-mail, né, orientar eles a mandar um e-mail para eles terem respaldo até que essa trilha se encerre e eles iniciem nas que não estão dando um problema, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês querem fazer alguma dúvida? Senão eu vou entrar na parte da especialização e umas outras orientações da Fiocruz. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Tem uma outra questão que eu queria conversar com vocês, que tem sido bastante assim, delicada, e a gente entende que é de início, né? Porque assim, começou na semana passada essa demanda e esses rumores no território. O que acontece? A especialização da Fiocruz, ela iniciou, através dos tutores da especialização, um agendamento e uma organização para que façam-se as aulas síncronas, agendadas, né? Eles estão organizando essas 4 horas de aulas na semana, junto com os tutores e os médicos na ponta. O que acontece? Eles estão dando uma proposta, e conforme a Silvia da Fiocruz me falou, eles consideram pedagogicamente mais aproveitado o aluno fazer 2 horas, 2 horas em um dia e 2 horas em outro dia dessa especialização nesse módulo. Parece que serão 4 módulos desta maneira. E agora a gente está iniciando esse primeiro módulo. Então, assim, a proposta que eles têm feito para os médicos, né, é assim, um exemplo, terça e quinta, das 9 às 11 horas. Então, 2 horas na terça, 2 horas na quinta, né? Isso tem um impacto lá na UBS, que o médico vai trabalhar para bloquear a agenda dele, né, e reorganizar as demandas que ele tem. No entanto, o que está acontecendo nessa fase inicial? Precisa ficar claro, tanto para os médicos, como para os gestores também, que eu estou fazendo, é que essas 4 horas síncronas, embora elas estejam divididas,
elas não são a mais das 4 horas que já havia sido pactuado anteriormente com o médico e a sua UBS. Vou dar o exemplo. A maioria dos médicos tinham as 4 horas para fazer o estudo quando não estava na especialização. Um exemplo, sexta-feira à tarde, segunda-feira de manhã. Então, agora, com a chegada dessas aulas síncronas da especialização, se ele for fazer terça-feira 2 horas e na quinta-feira 2 horas, a sexta-feira à tarde ele não vai ter mais, né? Porque ele vai fazer essa sua atividade assistencial, tendo em vista que as 4 horas síncronas ele já usou para especialização. Então, a gente não está acrescentando mais 4 horas síncronas, né? Por quê? A carga horária qual é? São 36 assistenciais, 8 horas de estudo. A hora de estudo dividida em 4 síncronas e 4 assíncronas. Então, essas 4 horas síncronas, ela se manteve. A especialização não está dando mais 4 horas para ele. Isso tem assim, né, de início, igual eu falei, tem dado um certo desentendimento, mas a gente está, né, em fase inicial, orientando, corrigindo. Também pedi para que a Fiocruz depois pudesse compartilhar as datas que ficaram pactuadas, né, com o gestor, para que organize sem que ninguém tivesse prejuízo nisso. E também tem uma outra questão chegando, que eu achava que, assim, acho que é importante vocês, enquanto supervisores, orientar os médicos, até foi na sexta-feira à tarde, sempre orientar o médico a, como é que eu vou dizer, a falar os nomes certos das pessoas que estão no território com ele. Eles fazem uma confusão de tutor, supervisor, e agora a gente tem o tutor da Fiocruz. Então, o que está acontecendo? Estão falando que é o tutor é o meu supervisor que me chamou para fazer a reunião. É o meu tutor que chamou. Mas tutor da onde? Entendeu? Então, assim, está havendo uma confusão achando que é atividade de supervisão acadêmica, quando, na verdade, é a atividade com o tutor da Fiocruz. Então, se a gente puder, né, esclarecer esses papéis, porque aí chega lá na gestão municipal, que vem em mim, que vai nos supervisores, eles falarem que é com vocês a atividade. Na verdade, vocês estão iniciando o mês, marcando as agendas de vocês, e não tem nada a ver com a supervisão acadêmica, e sim com o estudo, tá bom? Mas essa é só uma questão de alinhamento, uma sugestão minha, para que depois a gente, né, tipo assim, não fale que é supervisão extra, porque para o gestor, toda a vida parece que a gente está tirando horas dele, né? E eu tenho feito insistentemente essa orientação de que o médico precisa estudar, que essa carga horária está resguardada no contrato dele, na obrigação do médico e também na obrigação do gestor em liberar o médico para essa hora de estudo e também para a supervisão do médico junto a vocês, tá bom? Dos de 6 eu acho que eu falei já, né? Segui na questão dos cursos. Os de 6, eles estão com alguns médicos que chegaram recentes, nos de 6, digamos, de dezembro até agora. A maioria que está atuando em DCEI é intercambista. E alguns também chegaram do ciclo 35 da Aspromed, que eles estão, sim, sem curso de especialização da saúde indígena, e há uma previsão para iniciar a especialização da saúde indígena também para agosto. Até lá, fazer os cursinhos, tá? Professora Ana, o Lucas está na sua turma também, né? O Lucas está com o DCEI Porto Velho? Eu estou falando de DCEI, agora eu me peguei se ele está como você ou não. Não, o Lucas não está no meu grupo, não. O Lucas o tutor do Lucas é o... Quem é o Juan, será? Não, não é o Juan. É o... Bom... Arlindo? É o Arlindo, o tutor do Lucas. O Arlindo ficou com a tutoria dos médicos, dos supervisores dos DCEI. Que eu comecei a falar de DCEI, depois eu nem me toquei. Eu disse, acho que talvez a Ana não está com nenhum supervisor de DCEI mais, não, né? Não. Então tá. Eu acho que era isso em questão das ofertas educacionais, professora. Né? Não sei se fui muito sucinta, mas estou aberta aqui para sanar as dúvidas de vocês. E, né, quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição.
Mas agora assim, eu entendo que está um pouco mais claro as coisas. Pode falar, Paula. É Paula, né? Eu ainda estou confusa nessa questão das 8 horas, 4 síncronas e 4 assíncronas. Certo. Vamos lá. Tá. O período que ele tem supervisão com a gente vai entrar na assíncrona. Não. Não entra em nada. Vocês estão resguardados não à tem parte. nada a ver com a supervisão. A supervisão acadêmica não tem nada a ver com o curso de especialização, nem com as atividades síncronas e nem com as atividades assíncronas. Tá. Entendi. Isso é desenvolvido, é responsabilidade, por isso que é a Adelita que está falando isso, é a responsabilidade do Ministério da Saúde, essa questão da especialização. E isso não há nenhuma, digamos assim, perspectiva de mudança nesse negócio. Vai continuar sendo assim. Tá? A supervisão acadêmica é outra coisa, é outro horário, outro momento. Não é nem nas atividades síncronas e nem nas atividades assíncronas do curso de especialização. Entendi. Tá? Beleza. Obrigada. É por isso, Paula, que assim, é uma sugestão, né? Que eu tenho também assim batido insistentemente com os municípios para eles entenderem que a supervisão acadêmica ela tem 50 minutos, a supervisão coletiva tem 120 minutos. O programa também emitiu um comunicado para os municípios explicando isso, também mandou para os médicos, porque realmente havia uma falta de entendimento de que a atividade acadêmica do supervisor era no dia de estudo, e aí eles não queriam liberar o médico para fazer isso. Então, quando eu trabalhei aqueles 2 encontros virtuais, a gente já deixou claro, e toda vida que sai comunicado, da mesma maneira que eu compartilho com vocês, eu também compartilho com os gestores, para eles terem esse entendimento de que a supervisão acadêmica é uma e o estudo é outro. Só o que não pode acontecer agora é haver esse entendimento de mais horas síncronas para fazer a especialização, entendeu? Você quer que eu explique alguma coisa a mais sobre essa atividade síncrona ou deu para entender agora? Não, eu já entendi que eu não me compete, então a dúvida que eles tiverem é com o tutor da Fiocruz. Porque eles perguntam muito. Mais ou menos, assim, porque o supervisor, ele acaba sendo... referência, eles perguntam tudo para a gente. Eles perguntam tudo para o supervisor e, muito provavelmente, muitas coisas da especialização vocês vão acabar tendo que contribuir com esses profissionais. Mas aí o que eu tô... Não que seja, mas isso não vai ser digamos, no horário de estudo deles. Tá? Sim. Vai ser uma coisa... à parte, porque eu tinha entendido, acho que foi em janeiro que eu tinha falado com a Adelita, eu tinha entendido que que a gente entraria nessa parte, seriam as 8 horas menos o período da supervisão. Mas agora eu já entendi que não é. Mas eu também estou reforçando com os meus médicos para eles lerem o edital deles e lerem toda a legislação do Mais Médicos, porque eles perguntam coisas que é do edital. Eles não leem nada e querem que a gente dê tudo na mão. É preguiça. Nem informativo. Tem mais uma situação, pessoal, que pode ser que os tutores da Fiocruz estejam pactuando e os médicos estejam de acordo e não está fora do previsto da carga horária. Tem tutor marcando o horário de aula após o expediente e no sábado de manhã. E não é irregular, porque são as 4 horas assíncronas. Agora, se ele marcar um exemplo, que as aulas vão ser das 18 às 20 horas, que a Fiocruz coloca a aula até às 20 horas, aquelas 4 horas que ele tinha resguardado da UBS, aí vão continuar, porque ele está descontando das horas assíncronas, tá? Que fique claro isso. A maioria tem pactuado dentro do horário de trabalho essas aulas, né? Mas alguns optaram em trabalhar à noite. Eu recebi já uma demanda de um médico que optou em fazer à noite e outro sábado de manhã. Não tem problema, ele está fazendo a aula na atividade síncrona. O que tem que ficar claro é que ele tem resguardado as 4 horas assíncronas.
Se ele vai estudar, parabéns, mas se ele for fazer outra coisa, se deslocar para o município que ele tem os familiares, enfim, fazer uma outra atividade, mas ele tem resguardado, inclusive em edital, essas 4 horas síncronas, em que ele está dispensado das atividades dele da UBS, tá bom? Uhum. Eu fiquei na dúvida agora, Adelita, que você falou atividade, supervisão coletiva 120 minutos. Alterou? Não alterou. 90 mesmo, né? É 90 mesmo. Perdão, eu falei errado. Eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo? Não. Eu fiquei... Deus me livre, se eu falar falei, 120 mudou minutos, e eu não li. Tá bom, então. Não, obrigada. É isso aí, Paula. É 90 minutos, sim. Tá certo. Tá bom. Obrigada. Mais alguma coisa? Mais? Não? Eu tinha... Keila. Oi, Keila, pode falar. Na verdade, essa pactuação, igual estava falando de horário, como a Adelita falou mesmo, algumas turmas vão fazer no sábado. Isso depende da tutoria. Isso, exatamente. Tem um documento também da Fiocruz que eu compartilhei lá que fala que essa pactuação é entre médico e tutor, né? Isso. E aí, porque eles podem ficar até as 8 da noite. Então, não vai ter esse problema. No final das contas, eu acho que vai manter o que era antes. Não vai mudar muita coisa. Eles já tinham essas 4 horas, né, que eles ficavam sem ir na unidade, e a gente só fazia a supervisão de 50 minutos ou de 90. Eu acho que não vai interferir, não. Não, até porque é uma atividade distinta, né? São atividades distintas. Inclusive, assim, muitos supervisores preferem fazer essas reuniões de supervisão fora do horário de trabalho deles, mas o ideal não. O ideal seria que fosse feita no horário de trabalho dos profissionais. Mas é um acordo que vocês estabelecem com os seus supervisionados. Até quero aproveitar o espaço, professora, e agradecer. Eu tive uma situação na sexta-feira com Ouro Preto, justamente nessa questão de entender quem é o tutor da Fiocruz, quem é o supervisor, e o município entendeu que era supervisão e que a médica tinha ido embora sexta-feira à tarde para fazer supervisão. Eu disse, não, calma lá. Se for supervisão, procura aí no e-mail, ver se o supervisor fez contato. E assim, teve um supervisor, eu não vou lembrar de quem era a médica para falar que é de Ouro Preto, mas a supervisora assim fez assim parabéns porque mandou o cronograma de atividades, estava lá já o que era o médico, o período. Então, assim, a gestão entendeu e a gente conseguiu entender porque o médico não explicou direito, ele só saiu da unidade e disse, olha, eu tenho uma atividade com o meu tutor. Que tutor? Né? Aí fica a pergunta, que tutor, que atividade? Porque assim, a gente parece que tem hora que está de telefone sem fio, né? É o gerente da UBS que passa para o coordenador da PS, que vai para o secretário de saúde, que chega até mim. Quando chega até mim, supervisor virou tutor e tutor virou supervisor, né? Então, assim, essa comunicação que vocês têm feito das supervisões tem sido muito boa, espero que a gente continue. E aí, com o tempo, a gente sane essas dúvidas, né? E qualquer outro problema que a gente tenha acerca da supervisão, né? Tanto para ter a assiduidade dos profissionais, quanto a gestão também está sensibilizada, né? E disponibilizar o tempo que o médico precisa com vocês. Então, só para encerrar essa questão aí também, a gente vai ter uma reunião do acolhimento desse pessoal que está chegando agora nesse último ciclo, aqui em Porto Velho, nos dias 17 e 18, na região do Café, em Cacoal, no dia 28/5, que vão ser presenciais. Então, os supervisores aqui de Porto Velho e também os supervisores lá da região de Café, lá em Cacoal, quem puder participar, eu não me lembro direito o horário dele, da nossa sempre 14 horas. 14 horas, sempre. Para a supervisão? Não. Não, o acolhimento 14 horas. O de Sim. Porto Velho vai das 14 às 18 no sábado, na sexta, e no sábado é só a programação do município.
Então, nessa do dia 17 é onde está a CCE, está a presença do MEC, a presença da coordenação nacional, no dia 17, em Porto Velho, às 14 horas. Na região do Café é no dia 28 de maio, também presencial, às 14 horas, provavelmente na OAB. O município ficou de me passar o local. E em Porto Velho é no auditório da Finca. Também a gente fechou, professor, aquelas 2 datas dos virtuais, que eu vou estar compartilhando amanhã tudo dos acolhimentos, porque a gente teve reunião da CCE hoje, né? E precisava fechar alguns detalhes. Então, também vou passar essas datas, né, para compartilhar os acolhimentos virtuais para as outras regiões de saúde que a gente não conseguiu fazer presencial, né? E é isso, assim. Claro que seria muito bom a presença de quem mais, né, puder, enquanto supervisor, né, tutores também. A gente fica agradecido com a presença de vocês. Ok. Bom? Tá bom? Algo mais? Agradeço a presença de todos. A gente vai continuar conversando acerca da nossa programação de atividades educacionais da supervisão acadêmica, certo? Nos próximos dias, para a gente fechar e encaminhar a programação, ter a nossa programação acertadinha para os próximos meses. Ok? Boa noite a todos. Boa noite. E vamos torcer aí pelo pessoal que está sendo atingido pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho vários familiares atingidos. Meu irmão é um desalojado, teve que sair. Felizmente está bem e a família também está bem. Obrigada, pessoal. Boa noite. Sem dúvida, toda a solidariedade ao pessoal lá do Rio Grande do Sul. Estamos acompanhando aqui, torcendo para a coisa melhorar, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite.